Olá pessoal, mais uma aulinha para vocês sobre tecido conjuntivo. Vocês estão vendo aí um macrófago fazendo uma fagocitose de bactérias para formar o vacúolo digestivo, certo? Depois está vendo ele eliminando por exocitose. Bom, tecido conjuntivo tem como principais características vascularizado, ao contrário do epitelial que é avascularizado. Se bem que tem um tecido conjuntivo que não tem essa vascularização, que é o tecido cartilaginoso. Diferença também comparando com o epitelial, ele é rico em substâncias intercelulares, como proteínas colágeno, elastina, confere resistência e elasticidade. Então, tecido conjuntivo, as células são bastante afastadas uma da outra, com muita matriz, certo? Substância intercelular. Quanto à divisão do tecido conjuntivo, você tem ele propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e hematopoético. Funções do tecido conjuntivo: sustentação, transporte e armazenamento de substâncias, locomoção e proteção. Então repare a tabelinha abaixo, uma subdivisão, tecido conjuntivos propriamente dito e especiais. Propriamente ditos: frouxo e denso, o denso não modelado e modelado. Tecidos conjuntivos de propriedades especiais: cartilaginoso, ósseo, adiposo e sanguíneo. Começando aí pelo tecido conjuntivo e os principais tipos de células que vai encontrar. Fibroblastos, responsáveis pela produção de colágeno e elastina, as fibras, certo? Participam do processo de cicatrização, substituindo o tecido lesionado por colágeno. Também secreta a matriz, tá? Esse processo de cicatrização, você vai ter a produção de fibras colágenas e uma balancinha aqui, certo? E a degradação. Quando está em equilíbrio, a cicatrização é normal. Quando a produção é maior que a degradação, há um desequilíbrio e você vai formar um queloide, tá? Então, relacionar fibroblastos com o processo de cicatrização. Mastócitos, responsável pela produção de heparina, que é um anticoagulante, tá? Para evitar trombos. E a histamina é um vasodilatador, aumenta a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Macrófagos, aquela primeira imagem que vocês viram, são células de defesa que realizam fagocitose, entre outras funções. Plasmócitos, células de defesa na produção de anticorpos, que vocês vão ver já mais aprofundadamente lá no tecido sanguíneo. Tecido conjuntivo propriamente dito, lembra? Dividido em frouxo e denso. O frouxo, pouco resistente, importante para o preenchimento de espaços entre as fibras, bem distribuído pelo corpo, presente na pele, pleura e peritônio. Na verdade, o frouxo está lá na lâmina basal, que separa o conjuntivo do epitelial. O denso, você tem o denso modelado e o denso não modelado. O denso modelado, rico em fibras colágenas, elas são orientadas, ou seja, o que é isso? Paralela, uma ao lado da outra, certo? Vou pegar meus dedos assim, certo? As fibras são paralelas, que garante resistência à tração. Então, tendões e ligamentos são fibras colágenas bem resistentes à tração. Não modelado, rico em fibras colágenas, só que elas não têm uma orientação, como se fosse uma rede assim de fuso, beleza? Sem orientação, que garante resistência à tração, certo? Em qualquer direção. Então aí você tem a derme da pele. Tecido conjuntivo adiposo é rico em células denominadas adipócitos, ricas em gordura, lipídios, localizados principalmente na hipoderme ou panículo adiposo ou tela subcutânea. Funções: reserva energética, proteção contra choques mecânicos, isolamento térmico. Você tem dois tipos de tecido adiposo, certo? A gordura branca e a gordura marrom. Reparem na imagem que a gordura branca é uma única gota de gordura e a marrom várias gotículas de gordura e muita mitocôndria. Então vamos ver a diferença de uma para outra. Então lá, tecido adiposo branco ou unilocular. Célula adipócita apresenta uma única gota de gordura que preenche quase todo o citoplasma. Localiza principalmente ao redor de órgãos e
hipoderme, tem distribuição diferente em homens e mulheres, definindo o corpo. Tem como principais funções isolante térmico, reserva energética, amortecimento de impactos, ou seja, de choques mecânicos. Já o adiposo marrom ou multilocular, várias bolinhas de gordura. A célula adiposa é formada por várias gotículas de gordura e muitas mitocôndrias, além de ser bastante vascularizado, que deixa o tecido com a coloração marrom. Tem como principal função o fornecimento de calor e por isso está presente principalmente em crianças recém-nascidas e animais que hibernam. Beleza? Vamos lá. Tecido aí adiposo, né, marrom, gordura marrom, certo? A existência de uma enzima chamada termogenina nas mitocôndrias, que elas vão impedir a produção de ATP, certo? A partir da oxidação de ácido graxo. Então, para que serve? É só para a produção de calor. Por isso que é típica de recém-nascidos e animais que hibernam. Então, vai e vem da balança, que você engorda, que você emagrece, tá? Então, você tem uma ação hormonal que controla isso aí. Então, as células gordurosas, ela produz que hormônio? A leptina, certo? Qual a ação da leptina? É responsável pela saciedade, redução da ingestão de alimentos e aumento do gasto de energia. Agem no hipotálamo, que é a parte do sistema nervoso, vocês estão vendo ali na imagem. Outras funções estão ligadas ao funcionamento do sistema imune, reprodutor e cardiovascular. Agora, gente, para você engordar, a grelina é produzida nas células do estômago e na porção superior do intestino. Ação: esse hormônio age no hipotálamo, também no sistema nervoso, estimulando o apetite. É como um lembrete que você está na hora de comer, que você está com fome. Outras funções: responsável pelo aumento da secreção do hormônio de crescimento, GH, e tem influência sobre a função endócrina. Gente, só um pouquinho que a minha bateria está acabando, bem na hora da gravação. Que legal. Problema sanado. Vamos lá, vamos para a aula de novo. Desculpe aí. Tecido conjuntivo cartilaginoso, certo? Você tem duas células básicas aí, condroblastos e condrócitos. Condroblastos, células jovens responsáveis pela formação da matriz cartilaginosa. Os condrócitos são células adultas responsáveis pela manutenção da matriz cartilaginosa. A maior parte do tecido cartilaginoso é envolvido pelo pericôndrio, responsável pela formação de condroblastos, nutrição e oxigenação da cartilagem. Funções: sustentação, suporte, articulação, crescimento dos ossos. Lembra que no início nós falamos que é um tecido avascularizado. Você tem 3 tipos de cartilagens: hialina, elástica e fibrosa ou fibrocartilagem. A hialina é mais frequente, ela é branca, azulada e translúcida, branca azulada, né, e translúcida. Pericôndrio é a membrana de revestimento. Vai encontrar nas paredes das fossas nasais, traqueia, brônquios, extremidades das costelas e recobrindo as superfícies das articulações dos ossos longos. Cartilagem elástica, colágeno tipo 2 e fibras elásticas. Pericôndrio, membrana de revestimento. Pavilhão auditivo, certo? O conduto auditivo aqui, a epiglote e a laringe. Cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, características intermediárias entre o conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Colágeno tipo 1, condrócitos em fileiras e discos, vai encontrar nos discos intervertebrais e também na sínfise pubiana. Tecido conjuntivo ósseo, você vai encontrar aí 3 células principais: osteoblastos, responsáveis pela formação da matriz óssea, tá aí, células jovens, portanto, né? Osteócitos, as células adultas, responsáveis pela manutenção da matriz. E aí que vem a pegadinha: osteoclastos, formados a partir de monócitos, um tipo de macrófago, responsáveis pela reabsorção e remodelação da matriz óssea durante o alongamento dos ossos. Então, quando você usa aparelho, certo? Você vai deslocar o dente, né, dentro da mandíbula, então você vai ter uma remodelação óssea, ou quando você fratura um osso, certo?
Funções do tecido conjuntivo ósseo: sustentação, proteção de órgãos-alvos, como cérebro, coração, pulmão, locomoção junto com os músculos, produção de células do sangue, que vamos falar do tecido hematopoético. Os vasos sanguíneos do tecido ósseo passam por canais perfurantes, os canais centrais. Então vocês veem lá o osteon, ou sistema de Havers. Então você está vendo o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto, ele tem sempre concêntricas as estruturas, que é os osteons ou sistema de Havers. O canal de Havers, ele é assim, e o Volkmann na transversal. O que vai passar dentro desses canais? Vasos sanguíneos e nervos, tá? A parte orgânica dos ossos é formada por proteínas e a parte inorgânica por minerais, fosfato de cálcio. Beleza? Bom, o alongamento dos ossos depende de vários fatores, entre eles a quantidade de cartilagem presente nos discos epifisários. Através de um raio-x é possível você ter uma visão de quanto que a criança vai crescer. Então, a imagem à esquerda, uma criança de 11 anos, dá para ver muito bem a cartilagem entre aqui, ó, as falanges, certo? São os epífises de crescimento. Já quando atinge a idade adulta, você não vai ter mais cartilagem quando você faz o raio-x, certo? Entre aqui, ó, as falanges, certo? Significa que não vai ter mais crescimento. Bom, tecido hematopoético. As células do corpo são produzidas ininterruptamente em nosso corpo. Então, o tecido responsável por essa produção é o hematopoético. Está localizado no interior de certos ossos, constituindo a medula óssea vermelha. Então, você está vendo lá um glóbulo branco, um glóbulo vermelho, plaquetas sendo produzidas na medula óssea vermelha. Aqui em detalhe, o tecido hematopoético, ali numa epífise, que é uma extremidade óssea, você vê a célula-mãe, a célula mieloide, que vai formar glóbulos brancos, neutrófilos e outros, plaquetas e hemácias. E a célula linfóide, que vai formar os linfócitos. Nós vamos falar já já mais detalhe, o T e o B. Então, olha aí. Célula tronco mieloide, hemácias, certo? Transporte de gases relacionada, plaquetas com a coagulação sanguínea, e aí os mieloblastos vão formar os glóbulos brancos granulócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Já a célula-tronco linfóide vai formar os linfoblastos, que vão diferenciar em linfócito B, responsáveis pela produção de anticorpos circulantes, que também se transformam em plasmócitos. O linfócito T, que vai fazer a defesa tecidual. Tecido sanguíneo, ele é composto por plasma, hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. Então vocês estão vendo aí uma imagem de um capilar, dentro um glóbulo vermelho, a parte líquida do sangue e o plasma, plaquetas que vai fazer a coagulação, os glóbulos brancos com defesa fagocitária e imunológica. Novamente uma imagem, ali você está separando a parte sólida da parte líquida, a parte líquida é o plasma e a parte sólida os elementos figurados, glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Embaixo, devido ao peso de decantação, embaixo vai estar as hemácias, em cima o plasma, entre as hemácias e o plasma não dá para ver olho nu, só encontrar os glóbulos brancos e as plaquetas, certo? E ali uma imagem mostrando como seriam essas células no sangue. Bom, é importante salientar, certo? Que quando trabalha sangue, eritrócitos e glóbulos vermelhos é a mesma coisa, leucócitos e glóbulos brancos é a mesma coisa, plaquetas e trombócitos também é a mesma coisa. Então você tem 3 pacientes, 1, 2 e 3, certo? Aí está dando a quantidade de eritrócitos dos 3 pacientes. Padrão normal, 4.600 a 6.200. Repare o seguinte, o paciente 3 tem 2.200, está abaixo do padrão normal. Então ele vai ter um quadro clínico de anemia, fraqueza, porque as hemácias transportam oxigênio, que vai até as mitocôndrias para produzir ATP. Esse mesmo paciente, o 3, reparem as plaquetas dele, qual é o padrão normal? 150.000 a 500.000. Então, ele está ali com 50.000, bem abaixo do padrão normal. Então, ele vai ter, com certeza, aqui um quadro clínico de hemorragia, tá? Bom, isso você tem que relacionar com o exame de sangue aí e as doenças relacionadas, certo? Bom, quando aumenta muito o número de leucócitos, certo?
você vai ter com certeza uma infecção, beleza? Bom, as plaquetas participam do processo de coagulação, detalhando um pouquinho mais. Você tem as células plaquetárias, que é responsável pelo tampão. Então ela produz tromboplastina, que precisa de cálcio para funcionar. Aí tem duas proteínas produzidas no fígado. Então à esquerda, a protrombina e o fibrinogênio. Onde são produzidas? No fígado. Aí a protrombina vai ser transformada em trombina. Por quem? Pela plaqueta que vai produzir a tromboplastina, ação enzimática. Essa trombina vai pegar o fibrinogênio e formar fibrina, que é insolúvel. Então cria-se o tampão, a hemácia vem, gruda-se ali nesse tampão e cessa a hemorragia. Então é importante para evitar derrames ou hemorragias. Beleza? Bons estudos e bom divertimento aí nas suas atividades. Beleza?